Agora eu já soltei a gravação. Fala um pouco então, Nelson, para a gente aprender da onde vem o Nelson, como é que você veio para o mercado. Conta um pouco a tua história para a gente se ambientar e soltar um pouco. Acho que tem que ser bastante informal para a gente poder, né, interromper e tentar entender e descobrir os segredos, né, do Nelson aí, do Catching Trading. Ok? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer profundamente a todos vocês pelo convite de hoje, tá? Eu fico bastante lisonjeado de estar aqui com vocês. Acho que vocês exageraram, mas tudo bem, vamos seguir em frente, bate-papo de bar. Vou tentar sintetizar bastante, porque eu já não sou mais criança, né? Mas ainda tenho bastante disposição de criança. Eu não fico prestando atenção na minha idade, eu nem lembro disso. Mas eu era tipo, para poder definir bem, para vocês entenderem, pô, como é que eu cheguei nesse modelo que eu tenho hoje, fazendo algo que um monte de gente que está nos vendo faz. Eu era o moleque que desmontava os brinquedos dos irmãos mais novos, tá? Para tentar entender como é que aquilo funcionava. Entende? Então eu tinha uma curiosidade terrível, queria entender como é que aquilo funcionava. Nem sempre funcionava depois que eu montava de volta, nem sempre voltava todas as peças para dentro, mas eu gostava de entender. Tá? E depois, profissionalmente, eu empreendi muitas vezes, empreendi 3 vezes, empreendi na área de manutenção aeronáutica, empreendi na área de alimentos congelados e empreendi na área de consultoria de segurança de informação e empreendo hoje com esse trabalho do mercado de capitais. Tá? E essa é a minha experiência. Inclusive, você teve que vender comida congelada para pagar o empreendimento da Hélice, né? Sim, rapaz. Quando eu tinha 26 anos e fui iludido pelo plano cruzado. Tá? Inflação para caramba, e de repente, eu só conhecia inflação, e de repente, isso em 1986, eu tinha 26, 27 anos, e aí eu fui iludido pelo plano cruzado e falei, pai, eu quero empreender, pô, entende? Vou partir para cima, eu quero saber o seguinte, se não der certo, você faz o meu stop loss, pô, segura, pô. Eu já era casado, casei cedo, com 23 anos, e ele falou, não, pode ir em frente que se precisar eu seguro. E aí eu levantei financiamento do BNDES, montei uma empresa de manutenção, construí um prédio de 400 metros quadrados, fui para o interior para ficar barato, porque fazer manutenção de hélice de avião você não precisa ficar numa capital. Então fui para o interior, ia buscar as hélices dos meus clientes na capital. Levava de volta depois que a manutenção estava feita. E fui nisso. Quando foi no final do governo Sarney, com inflação de 80% ao mês, o Collor chegou, tirou o dinheiro do mercado, a concorrência desesperada começou a usar parafuso de caminhão, retentor de motocicleta, e são peças que você tinha que importar obrigatoriamente. Tá? Eu tinha um equipamento que só 5 das 34 empresas homologadas no Brasil pelo Ministério da Aeronáutica para fazer um serviço obrigatório, era uma das 5 só que tinha. E todo mundo assinava que fazia revisão geral, meio bagunçado. Aí o dinheiro começou a apertar, não tinha mais dinheiro, eu tinha que pagar o BNDES. Aí fui cozinhar, pô, entende? Então eu, mulher, mãe, e montei uma empresa de congelados, pô, entende? Que demorou, sei lá, 4, 5 meses para vender 1.000 quentinhas. E depois de 4 anos, pô, eu estava vendendo 100 mil quentinhas por ano, pô. Entende? Caramba! Troço louco, pô. Dava dinheiro, pô, tá? Foi no início da comida congelada, mas depois os grandes fabricantes começaram a entrar, aí você tinha que fazer um upgrade, pô, muito grande de tamanho, aquilo dava uma canseira danada, aí recebi uma proposta para ir trabalhar com segurança de informação, que era um hobby, nessa época era um hobby, aí eu falei, vou experimentar, e lá fui eu mudar de novo pô, de profissão. E depois fiquei na segurança de informação até entre 2011 e 2012,
Primeiro, de 2011 e 2012, no final, na virada, dezembro, outubro, eu li um artigo do cara falando que era tolo quem tinha fundo de ações de uma empresa só. Eu falei, opa, está me chamando de tolo. Eu tenho um fundo de ações da Vale, eu tenho um fundo de ações da Petrobras. E aí eu resolvi, falei assim, não, eu não quero mais ser tolo, pô, então eu quero investir nas empresas, entende? Acabei com os fundos e fui estudar. Fui estudar, esse ano foi complicado, meu pai teve um câncer, ficou comigo até morrer, e eu não voltei mais para o mercado de segurança de informação. Fiquei por aí, estou aqui até hoje. Você entrou na AT em 2012, né? Sim. Começou. Então você acabou não pegando a crise de 2008, né? Não, obviamente. não peguei. Eu tive uma experiência em 82, por aí, com um cara que foi me ensinar a traçar gráficos de barra em papel milimetrado, nos tempos maiores, como tinha inflação, era um gráfico logarítmico, entende? Mas eu trabalhava, eu não tinha tempo de pegar o jornal e olhar a cotação das ações que eram publicadas no jornal para montar o meu gráfico. E aquilo acumulava, chegava no final de semana, eu tinha que pegar, fazia a semana toda, umas 10, 15 ações que eu acompanhava. Eu falei, não dá para mim isso, desisti. Me arrependo. Teria dado uma base até maior. Né? Ia pegar esse período todo. Como um garoto que gostava de desmontar o brinquedo dos irmãos e gostava de fuçar, montava, sobrava uma pecinha. Com esse estudo, provavelmente você começou a querer entender por que um indicador funcionava de um jeito, funcionava de outro, aí você começou a estudar e começou até a desenvolver os seus indicadores, né? Primeiro, eu acho que de repente, uma tendência de todo mundo que entra nessa área, tá? Pelo menos quem tem um pouco de habilidade de mexer e fuçar e programar, querer descobrir a bala de prata, né? Todo mundo acha que pode descobrir a bala de prata, o indicador, porque vai ganhar do mercado todo. Depois você cai na real que, pô, pelo amor de Deus, não vou fazer o que todo mundo faz, né? Mas antes você faz isso. Eu fiz isso, depois eu acabei voltando, mas eu sempre gostei de entender o que o indicador que eu uso, tá? Como ele funciona, tá? Como ele trabalha, mudar. Uma vez eu assistia, muitos anos atrás, o Didi Aguiar ainda era garoto, ele falando numa live para que você experimentasse mudar as configurações do seu indicador, né? Para ver a reação como é diferente, etc. Em determinados gráficos funciona melhor assim, em outros funciona de outro jeito, enfim. E aí eu falei, legal, pode fazer isso, pode mudar. E eu comecei a experimentar essa mudança, né? A mudança das configurações de indicador, né? Aí foi o primeiro passo para depois começar a tentar coisas maiores, né? E me apaixonei por média, tá? Média é uma coisa deliciosa. Como você recebe da bolsa? Recebe da bolsa 3 informações somente, né? Você recebe da bolsa dia, hora, minuto, data, né? Você recebe o volume negociado naquele momento daquela data e recebe o preço daquela quantidade de ativo foi negociado. São só 3 informações. E dali a gente inventa centenas de indicadores, entende? E aí eu comecei também a fazer algo que eu fiz quando eu mudei a minha vida profissional de aviação para a área de segurança de informação, que foi aprender com o pessoal de fora. Tá? Porque para você conseguir ver coisas diferentes do que você está acostumado, você tem que ir num outro grupo. Tá? E na hora que você começa a olhar, começa a ler, começa a estudar, vale livro? Claro que vale, que a gente tem quase nenhum autor nacional, né? Mas você começa a entender um monte de coisa diferente. Os caras lá, eles fazem uns troços malucos, espetaculares, né? Bacana, completamente diferente que a gente tem aqui, mas que ajudam, né? Então eu comecei a entrar por esse lado. Como é que a gente vai trabalhar para desenvolver alguma coisa que eu queira, pô? E daí veio o que veio primeiro, o fibodinâmico ou o catching trade? Olha só, primeiro veio
Marco Maia, tá? Marco Maia foi... Marco Maia ou Marco Rossi? Oh, desculpa, Marco Rossi. Marco Se Maia bem que eles são a mesma coisa, o próprio Maia está aí. Justamente, tá? Um tá muito junto da história do outro. Primeiro veio o Marco Rossi, tá? Foi a pessoa que consegui aprender mais coisa que eu trago até hoje, foi com o Marco Rossi, tá? Eu lamento só que na época que eu pude ter a oportunidade de estar com o Marco Rossi, eu era muito inexperiente ainda, tá? Estava num nível muito mais baixo do que o pessoal que trabalhava com ele. Mas eu consegui aprender muita coisa, fiquei maravilhado com o uso da técnica dele de Fibonacci, guardei esse modelo comigo até hoje e consegui, com isso, fazer uma base grande. Depois disso, ainda naquela ideia de tentar aprender as coisas, começa a querer aprender, ler, li muito, li pra caramba, estudei muito. E a primeira coisa que me angustiou, que me deixou tenso, que me deixou nervoso, porque não conseguia me desvencilhar do trade na área de consolidação. Tá? Eu acho que esse é um problema que todo trader iniciante ele passa. Ele não consegue identificar, só depois de um tempo, mas até chegar aquele tempo ele já apanhou pra caramba, né? Já sofreu muito com trade errado quando está em consolidação. Aí eu comecei a pensar alguma solução que pudesse me ajudar, porque você perguntava lá para o influencer do YouTube, etc., nunca ninguém me disse como é que eu identificava o início de uma consolidação. Tá? Ninguém. E aí eu comecei a trabalhar em cima de uma ideia de adoçar, é o termo mecânico, né, que você fala, a média, entende? Excluir os pontos mais fora da curva, os pontos que puxavam a média desnecessariamente, porque logo depois ela ia voltar para aquele valor mais intermediário, mais médio, né? E comecei a fazer experiência e apareceu a média retificada, tá? E no início eu não consegui entender como eu poderia usar a média retificada para operar. Tá? Não conseguia entender. Como é que eu vou usar isso? Eu tentava, quebrava a cara, mudava o jeito, não dava certo, entende? Tentando achar alguma repetição, algum modelo estatístico que pudesse me dar uma operação prática daquele desenvolvimento. Aí, eu estou querendo inventar a roda, estou querendo inventar a pólvora, já inventaram isso há muito tempo. Aí joguei para o lado, deixei lá na estante e fui trabalhar e aprender o que todo mundo usa, tá? IFR, MACD, estocástico e vai por aí. Aprendi alguma coisa interessante com o Bo Williams, tá? Que é também um profissional que eu respeito bastante. Só não passei a ser usuário do sistema do Bo Williams, porque ele tem lá aquelas mimas que são uma das coisas talvez a mais bonita desenvolvida para o nosso mercado, são as mimas do Bo Williams, mas aquilo é um segredo, entende? Eu tentei, não consegui chegar. O mais próximo que eu acho que eu tentei foi de que mima deve ser por Mirror Moving Average. Achei que pudesse ser, entende? Médias espelhadas, porque tem sempre uma mais em cima, uma mais embaixo. Mas eu falei, se eu não sei usar isso, eu não sei como é que isso funciona, eu vou me virar. Tá? Você respondeu até uma dúvida acho que foi do Anderson, do Anderson não, do André, que perguntou por que você não usava mima no Twitter, e foi uma resposta que me marcou, e deve ter marcado muitas pessoas também. Você disse que você não usa aquilo que você não entende e que você não tem, né?
Justamente, eu falei, pô, eu não sei como é que é isso. Eu fui beta teste, eu rodei o Ficube em Linux, que eu era usuário de Linux, eu rodei o Ficube em Linux para poder fazer, olha, funcionou no Linux, funciona em qualquer lugar, etc. Mas não consegui. Eu acho que é maravilhosa, a ideia dele é fantástica, entende? E eu queria só as mimas, pô, mas eu queria saber como é que ela funciona. Bem, deixa para lá. Aí depois, o que acabou acontecendo, Márcio? Depois de mais um tempo aprendendo, estudando, etc., surgiu uma situação que eu falei, cara, de repente aquela média retificada pode ajudar. Tá? Então eu fui lá, abri a gavetinha que ela estava, botei de volta e olhando ela, um ano depois, entende, com outra experiência, com outra ideia de tudo, eu trouxe a média retificada de novo, tá? E hoje, cara, é uma paixão que eu tenho pela média retificada, porque ela é diferente. Por exemplo, o Catching Trends, tá? Foi uma coisa desenvolvida com estrutura. Entende? Eu quero isso, eu quero uma ferramenta que eu possa entrar numa marola, porque essa marola pode virar uma onda grande e eu vou surfar uma onda grande, tá? Mas se ela não virar onda, eu vou sair de cima de uma marola, tá? É muito menor, pô, de repente nem caio, nem me machuco, né? Então essa era a ideia básica. Então eu puxei toda a experiência desses anos todos, né? Vem desenvolvendo ela, mas ela foi estruturada, documentada, explicada, tudo direitinho. Então, o Catching Trends é impetuoso, pô, entende? O Catching Trends é agora, vamos operar, pô, entende? Ele chama para a operação, é o trader mesmo. E a média retificada é que dá o equilíbrio. Pô, não, peraí, espera porque não está na hora, pô, entende? Vamos, por causa dessa situação. Então, eu consigo contemporizar. O fibodinâmico, ele surgiu para tentar me posicionar se o papel ativo está numa posição mais próxima de estar levando para alta ou está levando para baixa. Tá? Então, ele não tem mistério, ele tem um canal, tá? É um canal que eu uso 144 períodos. A experiência me disse para não usar os pavios, tá? Os pavios me davam muito ruído desnecessário, entende? E os pontos de fechamento mais alto e fechamento mais baixo, às vezes até tem uma abertura acima de um fechamento, mas ele não é considerado. São os fechamentos mais baixos para fazer o piso, o 0%, e os fechamentos mais altos para fazer o 100%. 144 candles, e a partir dali você divide esse canal nos níveis de Fibonacci padrão. Tá? 23, 38, 50, 61, 73, 76 e 100. Entende? E aí também, com o uso, eu percebi, a gente pode até depois abrir aqui, eu tenho algumas imagens que podem ajudar a entender. Vamos nessa linha, porque, assim, eu tô me coçando aqui de curiosidade e eu vou pedir um favor para você. Eu acho que vocês já testaram o share da... Tá todo mundo dando risada. Quero saber, eu tenho coragem de falar que eu estou me coçando de curiosidade, vocês só não têm você, coragem né? de falar. Só você. Eu estou vendo o John ali que está quase... Olha lá, até o Caco lá, pô. Então, vamos lá. Eu já vi que... E tem as perguntas aqui ainda. Não, sem problema. Vocês fizeram um teste, vocês já fizeram um teste de share screen, já, né? já fizemos um teste de share. Compartilha aí, então. Me faz uma gentileza, por favor. Compartilha e eu queria que você explicasse o teu operacional, os indicadores que estão no teu setup, essa coloração, eu estou de olho nessa coloração aí, e o que é a tal da tabela de força, né? Tá. A gente vai em todos os lugares, tá? Deixa eu começar aqui pelo fibodinâmico, que é o mais simples de todos, mas ele tem uma força muito grande de ajudar. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo. Estão vendo? Pois é, isso aí é o SP500 futuro no gráfico de 60 minutos, tá? Esse é o fibodinâmico. Você pode ver, por exemplo, aqui nessa posição, ele está pegando no fechamento
Aqui a abertura parece até que foi um pouco mais alta que o fechamento, teve pavio, mas ele considera o fechamento. Tá? Aí você começa a observar o seguinte, e ele foi um desenvolvimento de prática, tá? Ele foi um desenvolvimento de você usar e ver, estudar a reação dele por muito tempo. Ele trabalha, quando está nessa zona de cima, que eu chamo aqui de green zone, tá? Que está em cima dessa última linha verde contínua, porque a linha branca divide a metade dos dois pedaços do canal, tá? Aí vem aqui com 61,8 a primeira linha verde pontilhada, a linha verde contínua é de 76,4 e aqui 100. Quando ele entra nesse pedaço, tá, ele costuma, volta e meia, quando tem uma tendência forte, voltar no 76 e ir para lá. Ele fica navegando ali até perder definitivamente. Você vê que aqui ele perdeu 76, mas ele não perdeu o lado da alta. Então ele foi lá em cima, deu essa esticada, e aí uma diferença, por exemplo, desse indicador que eu chamo de fibrodinâmico, mas poderia chamar de qualquer outra coisa, é um indicador que trabalha com um fibo junto, tá? Não é um fibo tradicional, o nome dele talvez até não seja o mais indicado. Ele tem uma característica de quando ele consegue esticar o 100%, tá? E chega no 112,8, e às vezes ele só repica lá com um pavio, é porque ele fez uma tendência forte, tem tração. Tá? Se ele não chegar no 112,8, ele vai afrouxar. Tá? Então, toda vez que ele fica flat e é esticado, tanto em cima quanto embaixo, ele tem que chegar no 112,8. Tá? Já vi chegar numa puxada só em 141,4. Tá? Não lembro de ter visto de 161,8, sem que ele estabilize, tome ar e depois volte a subir. Tá? O interessante é que quando ele chega aqui nessa situação de perder os 50%, tá? Aí a briga é para tentar voltar, e o pessoal que quer vender vai e socar. Tá? Então, essa é a situação. Por exemplo, o IBOV. O IBOV diário. O IBOV diário pegando a subida do final de 2019, só na parte de cima. Às vezes ele nem chega no 76,4. É um excelente ponto para reentrada quando ele está em tendência. Entende? Não sei quando eu vou entrar. Espera ele dar uma voltada ali. Deixa uma compra ali próximo do 76,4, porque ele vai embora. Aqui, por exemplo, ele começou a ficar orbitando em cima do 76,4 e tomou uma pancada dura, veio para baixo dos 50 da linha branca. Ele sempre tenta voltar na linha branca, Ok, quase sempre, porque vai que tem uma vez aí que eu não prestei atenção, ele não voltou. Ele voltou na linha branca e aí veio embora com aquela velocidade no buracão, que todo mundo lembra disso. Tá? Ele veio no buracão quase sem respirar. Tem um candle branco aqui no meio, que foi uma tentativa de chegar, chegou aqui no 23,6, mas caiu. Aí ele começou a subir, olha, voltou para o lado de cima, aqui em maio. Em maio ele cruzou a linha branca, foi lá no 61,8, voltou na linha branca, que é um padrão que ele faz, foi lá em cima do 76, ficou sem força, sem tração. O 76 veio diminuindo, porque veio diminuindo a volatilidade do canal, ou seja, começou a ter fundos mais próximos. Aí ele subiu e está aqui, está quase indo direto. Tá? Mais umzinho rápido. É o IBOV semanal, vindo desde 2015. Tá? E você vê aqui claramente, em 2016, quando houve a virada, tá? Ele foi, depois que ele passou para cima do branco, ele continuou a subir. Quando ele foi para cima do 76,4, era lá em cima 76, lá em cima 76, lá em cima, que nem foi no 76, lá em cima, que ele deu uma volta, mas não passou do 61 e foi até o final. Tá? Então, é uma ferramenta simples de montar, não tem nenhum segredo, tá? Totalmente revelada, a forma de usar. Aqui você vê que interessante, isso aqui também é bastante interessante, porque o buracão desse ano, de fevereiro, o buracão de fevereiro, ele não passou de onde estava o piso do fibrodinâmico. Tá? Você vê, aqui ele
Não chegou lá, ele só encostou, depois voltou a subir. Era aqui que estava. Desde aqui de setembro, esse era o piso do fibro dinâmico no semanal de Ibov. Ele caiu no buracão e foi só até o piso. Não esticou esse piso, nem passou com pavio. E depois dali, Nelson, subindo. quando ele bateu aí, você encheu a mão, né? Sem dó. Não, vamos deixar as operações para lá. É muito particular isso. Pô. E Nelson, é um canal, na verdade, né? É um canal Canal. Tem um companheiro... baseado em fibro, né? É um canal que é dividido em fibro, tá? Eu acho, olha só, tem o Profit Chart, ele não te dá recursos para você plotar mais do que 3 linhas se você desenvolver um indicador. 4. Tá. 4 linhas. Eu já nem tento mais, porque eu sei que ele não chega lá. Mas tem um companheiro lá na timeline do Catching Trends que descobriu no TradingView, tá, um canal Donchian que dá acesso a fazer essa divisão interna por FIBO. Tá? Pelo que ele me mostrou, a única coisa que ele não conseguiu é que ele considera o canal no pavio, tá? E eu só considero no fechamento, entende? Eu elimino o pavio porque eu acho que dá ruído. Mas se você pegar e for programar no TradingView, você vai conseguir tirar a máxima e botar o fechamento, vai conseguir tirar a mínima, vai botar o fechamento, entende? Não tem mistério. Eu acho que ele me ajuda muito, tá? Eu entender, por exemplo, posso reentrar nesse papel? Aí eu vou olhar o fibro dinâmico, entende? Para ver em que posição do fibro dinâmico, tá, ele está. Aí por que 144? Empiricamente, cara, entende? São milhares de horas estudando esses gráficos e variando essas configurações, tá? Podia ser qualquer outro valor, mas o que eu consegui resultados melhores foi com o 144, entende? Então, a ferramenta de posicionamento... quando eu entro de volta, você está aqui nessa subida lá, o Ibov subindo loucamente ano passado, onde é que eu reentro? Onde é que eu reentro? Aí o cara reentra aqui, toma uma pancadinha aqui de uns 10%, 5%, 6%, aí fica desesperado, sai, aí ele volta a subir, aí o cara entra de novo, sai, ele vai lá, continua subindo. Então, isso não acontece, não. Nunca, né? Nunca. Onde você viu acontecer isso? Nunca, de jeito nenhum. Então, o fibro dinâmico é uma belíssima ferramenta para você reentrar, tá? É uma belíssima ferramenta para você entender a posição acima e abaixo dos 50% da linha branca, tá? A experiência também tem me mostrado que a média que eu amo, que é a exponencial de 144, tá? Ela não anda junto com essa linha branca de 50%. Mas quando o preço bate nessa linha branca de 50% aqui no fibro dinâmico, cara, na maioria das vezes a EMA 144 estava junto. Entende? Por que? Não me pergunte ainda, que eu comecei a observar isso recente, alguns meses para cá. Então, é uma ferramenta simples, que ajuda para caramba, todo mundo pode ter. O TradingView tem um Donchian que você consegue dividir, tá? Ou então pega e programa no TradingView ou em outra plataforma, MetaTrader, etc. Eu acho que fibro dinâmico, Nelson, alguma dúvida? Eu acho que a gente já falou tudo dele. Pô. Boa. Alguém tem dúvida sobre o fibro dinâmico? Nelson, você tem ele na queda também ou só nessas altas? Cara, eu só peguei exemplo na queda, mas a gente pode abrir aqui o gráfico ao vivo, tá? Vamos lá. Vamos pegar algum papel que caiu forte. VEVAR 3. Conga cai todo dia. Tá, mas aí eu vou precisar... Não, ela subiu muito. Tinha que ser, talvez, no 60 minutos. Então, vê Cogna. Vê Cogna, que Cogna tem uma caída constante. Todo mundo adorando Cogna. Eu gosto de apertar a ferida das pessoas. Cogna. Vamos ampliar aqui um pouco.
Você vê que, olha só, Cogna, tá? Ela fez essa subida para a parte mais alta, lá para Green Zone, como eu chamo, tá? É só para poder identificar. Lá em julho, agosto de 2019, tá? Ela desceu, passou de 50, voltou para 50, veio aqui para baixo, mas também não veio para essa parte mais baixa, tá? Aí eu lembro lá do nosso grande querido amigo Marco Rossi, para falar na zona aqui de luta, né? Do Zona da 23. Batalha. Na zona da batalha aqui também funciona. Ele ficou aqui na zona da batalha até o final do ano, teve mais uma tentativa para chegar lá em cima, aí caiu como todo mundo, tá? Fez o buracão, depois começou a subir. Foi subindo, você vê como é que ele vai degrau por degrau, muito claro, entende? Você pode fazer por operações de entrar num degrau para sair no outro, entende? Ele faz, experimenta, faz teste, vê se o papel responde bem. Chegou lá na zona de cima, na green zone, mas não entrou na última. Mesmo com aquele resultado, todo mundo empolgado, super valorizado, todo mundo vendendo a casa para comprar a opção de Conga, ela não foi numa área que chamava uma atração de alta forte, tá? Não tinha, ela ficou só aqui, ó. Aqui não é grande coisa, tá? É caminho. Enquanto não passar da última linha, é caminho. E aí ela veio, testou aqui os 50, subiu de novo e tubuf. Tá? Caiu, veio caindo devagar, chegou aqui e parou. Você vê que ela não abriu também o fundo, tá? O fundo segurou ela. Em nenhum momento aqui ela segurou. O fundo começou a subir porque ele está fazendo um fundo mais alto por conta dos 144 candles, tá? Então ela fez uma caída aqui também. Entende? Ou seja, se você tivesse que fazer all-in, você nunca faria all-in ali porque não está De acima jeito daquele. nenhum, não, de jeito Olha nenhum. que coisa linda. De jeito nenhum. Ali ela está no caminho, entende? Eu vou fazer trabalhar um nível de cada vez, pô, tá? E se ele não passar para o próximo, eu já saio, porque ele não teve sustentação, entende? Ali, se ele vai subir, ele tem que ir galgando os níveis na sequência. Não dá para ir, voltar, eu estou fora. Tá? Ele chegou aqui, passou acima dos 50, num candle bonito, coisa e tal, você espera, ele deve voltar. Mas ele continuou, pô, legal, chegou aqui, pô, voltou aqui, opa, voltou tudo, não foi em frente. Tá? Chegou aqui, fez esse candle horroroso, pô, com topo duplo, em cima dos 50 de novo. Não dá para ficar. Se você for olhar depois o Catching Trend, você vai ver que ele avisou, acho que nesse candle aqui, tá? Mas Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. A última para a gente encerrar, eu acho que Cielo tem um case legal, não tem? Ciel 3. Ciel 3. Vamos botar uma floresta maior aqui para a gente ver. Isso. A Ciel 3 veio no meio do caminho aqui, vamos ver, olha só, ele teve lá em cima, mas olha, ele tem caindo já há muito tempo, tá? Olha só, desde janeiro de 18 que Ciel 3 está desabado, ó. Veio, chegou no meio aqui, ó, fevereiro de 2019, um ano depois que ele passou um ano inteiro na parte de baixo do canal, tá? Em fevereiro de 2019, ele foi testar a linha branca. Testou e desabou de novo, abriu o fundo mais uma vez. Aí aqui, em outubro de 2019, ele deu outro teste na linha branca. Não teve força, aí apertou. Se tivesse uma banda de Bollinger aqui, a gente ia ver certamente ela dando uma apertada, né? Aí ele conseguiu uma subidinha, porque também está próximo, tá? Não é nem tão difícil assim, mas não se sustentou muito tempo, não esticou o topo. Você vê que ele só fez pavio no topo, tá? Só fez pavio. E os pavios que foram no topo foram pavios de candle de queda. Abriu, foi lá em cima e puf. Abriu, foi lá em cima, puf. Aí veio. Aí de lá para cá, cara, nunca mais ele teve para cima da linha branca, tá vendo?
Nunca mais. O pessoal fica aqui querendo comprar, pô, tá? Tudo bem, pô, é uma experiência, né, pô? De repente não tem, num trade curto, tem condições, pô, um trade curto, pô. Vai chegar, ele chegou aqui nesse fundo, ele subiu. Chegou aqui de novo, ele deu uma subidinha, tá? Foi de 3,26 para quase 4. É um valor significativo, mas um risco muito grande também pelo preço do ativo, né? E praticamente nunca, desde janeiro de 2018, Ciel teve na área de compra, só na área de venda. Entende? Só na área de venda. Perfeito. Seu Márcio. E agora, vamos dar uma olhada no Catching Trend? Podemos dar uma olhada no Catching Trends também. Deixa eu ver onde eu tenho o Catching Trends aqui. Antes disso, enquanto você procura aí, alguém tá tem aqui, alguma dúvida? Alguém sim, quer dúvida, a gente fazer alguma pergunta, alguma coisa? É informal, gente. Pode, não é fica à talk vontade. show aqui, né? Daqui a pouco eu vou abrir uma cerveja. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro, André. Claro. Eu sou usuário do Ficube, né? Assim, até tenho usado menos um pouco do que no passado, depois que eu comecei a acompanhar o Caco e o Márcio aí, e estou fã deles aí, tenho estudado muito o Fibonacci. Mas, assim, uma coisa interessante, quando eu comecei a te seguir, eu falei, cara, esse cara descobriu os segredos do Boa aí, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Eu fiquei tentando, porque eu sou da área de exatos também, e fiquei tentando, passei um final de semana inteiro estudando, né? A gente tem uma formação de exato, falei, cara, eu vou descobrir o que são essas mínimas. Mas uma pergunta que eu ia fazer para você, logo que eu comecei a ver essas linhas verdes e vermelhas sul, falei, cara, essas aí são as PVPC do Nelson, né? Do Boa. Então, quando você está nas linhas verdes, você procura compra, e nas linhas vermelhas você procura venda. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E eu tenho que te confessar, André, que as linhas verdes e as linhas vermelhas do Boa foram o meu estímulo para chegar nesse fibo dinâmico, tá? Nesse indicador de fibo dinâmico. Entende? Eu percebi que ele trabalhava com fibos de níveis diferentes, entende? É claro que eu não peguei o modelo que ele usa, mas eu acabei descobrindo esse outro modelo, e já me falaram, um amigo que também usa o Ficube, já me falou que de uns tempos para cá o Boa está até chamando de fibodinâmico. Tá? De repente, eu chamei de fibodinâmico porque eu achei que aquilo tinha muito a ver, entende? Porque isso tudo é muito dinâmico, né? Computação quântica, a gente vai ficar com papel milimetrado, é ruim, entende? Então eu tento usar. As médias são elementos dinâmicos espetaculares. Então vamos passar as outras coisas para serem também dinâmicas, né? Então foi o Ficube com as linhas verdes e vermelhas do Boa, que tem uma lógica, porque eu percebo que ele, por exemplo, eu uso 144 para tudo, tá? Eu acho que ele varia ali, porque às vezes você tem aquela linha grande que ele chama de gigante embaixo das linhas a partir mais do 300, curtas. a partir de 1272,500 é a linha do gigante, né? O pequeno, é o médio, o grande e o gigante. Isso, eu admiro profundamente o Boa, uma pessoa extremamente inteligente, entende? Tive muita pena do Boa sendo servido naquelas salas de call de corretora, era entregar pérolas aos porcos, né? Porque os caras ficam lá loucos só por uma chancinha de fazer um dinheiro, de ganhar uma oportunidade de uma entrada, e o Boa, um cara com aquela inteligência, com aquele conhecimento. O próprio Ficube, eu não acho que seja o sistema ideal para você fazer day trade, fazer scalp, entende? Ele não é bom. Ele é um sistema ele é lento, ele é muito lento. Pois é, entende? Mas foi inspiração do Boa, tá? Inclusive todos esses números, as médias que eu uso, entende? Nas proporções de Ficube, é inspiração do Boa. Um dia, se encontrá-lo, eu vou agradecer. Já agradeci em comentários de YouTube, etc., mas se encontrar o Boa é um dos caras que é uma referência. Tem outros, mas o Boa é realmente uma das grandes referências, tá? Ok. Podemos seguir. Pode seguir? Bom, aqui a gente tem um exemplo, Márcio, do Catching Trends, tá?
No outro dia eu postei uma imagem do Catching Trends no Twitter, que ele mostra todas as cores num pedaço de gráfico. Tá? O Catching Trends, ele procura... Acho que esse aqui quase mostra todas as cores. Mostra, se a gente olhar com calma, ele mostra. O Catching Trends ele tem a preocupação, como eu te falei, de tentar entrar mais cedo quando existe a possibilidade de uma reversão, de uma mudança de tendência. Tá? Ele tem 6 cores, seis cores, sendo que a gente tem o branco sólido e o branco vazado. Tem o verde claro, quando a tendência está mais forte, e tem o verde escuro, quando a tendência estaria começando. O vermelho claro, que é uma tendência de baixa mais forte, o vermelho escuro, uma tendência de baixa mais lenta. E tem o amarelo. O amarelo é quando você está na região de reentrada na atmosfera. Tá? Pode dar uma bagulhada danada ou pode ser maravilhoso. Tá? Então, o amarelo normalmente não é fácil seguir, não é fácil voltar, vai ter turbulência. E não é difícil você observar, está vendo aqui? Ó, a gente tinha aqui um verde escuro, pegando um pouquinho só, a gente vê, aí veio um amarelo. Aí você vê quanto tempo ele passou em volta aqui desse amarelo. Tá? Passou muito tempo, aí depois ele se soltou e foi embora. Apesar de já estar verde claro, ele estava preso ainda aqui ao amarelo, porque é uma região de turbulência. Aí ele se soltou, foi embora, foi lá. Aí aqui tem um candle branco, sólido, que é um candle que indica a possibilidade de um pullback. Tá? Então a gente pode ter um pullback para baixo depois de um candle branco sólido. Tá? Ainda mais numa região de um gráfico que ainda não demonstra uma tendência forte. Aí a gente pode entrar lá no fibodinâmico, coisa e tal, e fazer essa análise e comparar para ver. Aqui ele teve um pequeno pullback, você vê, ele só veio de lá até aqui e morreu. Tá? Morreu, aí o vermelho apareceu de novo, zona de muita congestão, parece verde, mas não é rompido, não tem continuidade, volta vermelho, parece verde, rompe, mas perde, e fica aí. Se você for abrir esse gráfico, o IBR3 lá em agosto, vamos ver. Em agosto era esse aqui. Ai, Jesus. Tá? O IBR3 em agosto. Vamos ampliar aqui para a gente poder ficar melhor. Agosto, aqui, ó. Já voltou a ter a retificada e está tocando a retificada, fazendo os repiquezinhos nela, tá vendo? Não tem força para voltar, mas também não tem força para passar. Tá? Então, a retificada vai te dar essa posição. Vou dar só uma parada lá no lá no Catching Trends para vir aqui na retificada. Tá? Você vê só, esse pedaço todo aqui, flat, deu uma levantadinha, ficou flat. Aí aqui é que ela começou a subir. Tá? Aí ela sobe, o preço vai embora, ela começa a acompanhar, aí ele dá uma volta, chega nela. Vai voltar sempre nela. Mais rápido, mais devagar, ele vai voltar nela. Aí aqui toma um choque, toma uma pancada para cima. Tá? Aí ele vem, volta para perto dela de novo. Voltar para perto dela de novo também é uma oportunidade, tá? De fazer uma operação contra a tendência. E fica navegando em torno dela. Aí olha aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, já em setembro, ela ficou flat, antes aqui, ó, no dia 22 de setembro ela ficou flat, plana, tá? E o preço orbitando em volta dela, vai lá, volta, veja que ele foi mais longe, ele pegou na EMA 144, tá? E ficou flat até aqui em novembro, para depois fazer essa puxada, o IBR3. Tá? Então, voltando lá ao IBR3, a gente teve aqui, nessa posição, tá, uma conjunção de disparos interessantes. Tá? Um é o candle branco vazado, tá? Que se tiver a sua máxima rompida, é uma entrada para você fazer uma tentativa de pullback. Depois, a forma com que ele encostou e não deixou nem sinal de corpo próximo da EMA 144.
tá? Que para mim é uma referência, é quase religião, a EMA 144. Se a gente for olhar, ele está no fundo de toda essa região de consolidação, esse grande retângulo aqui de consolidação. Está em cima de um ponto importante de FIBO, 61,8. Então, essa entrada aqui, tá, ela deu até esse 112,8, uns 50%. Ah, tá, mas eu não vou entrar aqui. Então, não vai entrar aqui, vamos voltar lá na média retificada. Tá? Então, a média retificada ainda não está dando realmente, ó, tem risco essa operação. Entra devagar, não entra com a mão completa, ela tem risco. Aí ela veio, subiu, veio para cima, fez o teste aqui. Nesse daqui, cara, pode vender o apartamento. Tá? Nesse daqui pode vender. Acima desse candle aqui é alta. Tá? Então, se a gente for fazer a medição disso, ele vai de 1,81, tá? 1,80 foi o ponto mais alto, 1,81 até 2,50, tá? 70 centavos. Num ponto que não foi o mais baixo, não foi o maior dos resultados possíveis, mas esse aqui, cara, era incrivelmente marcado, porque ele está virando, depois de ser testado, a média retificada, tá? Logo depois dele ela ficou verde, e quando a gente volta lá no Catching Trends, ó, é esse candle aqui, ó, ele também ficou verde, tá? Ele também ficou verde e deu disparo aqui. Tá? Então, o Catching Trends, ele junta muitos elementos, tá? São elementos que, ao longo desse tempo todo, eu vim separando configurações especiais, etc. E ele serve como um filtro, um screening que vai me dar velocidade. Tá? Se eu pego, por exemplo, um intraday de 5 minutos no dólar, sem estar preocupado de fazer 30 pontos, entende? Um candle branco desse aqui é quase uma entrada obrigatória para 5 ou 10 pontos. Dá todos? Não, mas dá a maioria. Tá? Dá a maioria. E isso é um algoritmo que você fez uma observação, como um cara de TI que desenhou e programou esse padrão de cores, né? É isso. Ainda tem programado, tá? Oi? Ele ainda não está completamente fechado, tá? Eu acho que ainda tem mais coisa para chegar ainda, para ficar melhor. Mas, se a gente pegar, por exemplo, um gráfico semanal, Márcio, vamos pegar aqui um semanal do Ibov, tá? Olha aqui, ó. No semanal ele é muito forte, tá? Ele é muito forte. Você teve esse semanal aqui, logo depois, 3 semanas após o fundo do buracão, tá? Aqui a máxima dele foi 80.500, entende? Ele deu um sinal. Qual o problema? É a gestão de risco. A entrada no gráfico semanal é a melhor de todas, porque é o gráfico com menos ruído, com menos interferência de coisas pequenas, tá? Ele tem um volume muito maior. Então, você tem uma qualidade de gráfico excepcional. O problema é o stop. Entende? Qual é o stop certo dessa operação? Era aqui, 23%. Tá? Eu podia fazer o stop aqui no final do candle, porque se eu perder esse candle branco aqui, na teoria desenvolvida com Catching Trends, tá? Um candle branco que perde o lado oposto é porque a tendência vai continuar. Tá, eu podia botar o stop aqui. O stop aqui no final do candle, 13,5%. Tá? Então são stops grandes, você precisa realmente ter uma gestão de risco para que você não coloque tudo numa jogada só. Tá? Mas ele é muito forte. E olha só, esse candle aqui, tá? É o candle de 27 de janeiro. Tá? Eu tenho uns amigos que eu ajudo fazendo gestão de carteira. Quando chegou lá em janeiro, na semana que começou no dia 27 e armou esse candle branco,
já com o quadro de pandemia, eu tinha uma preocupação muito grande de uma desordem social, assim, louca, entende? De saques de mercados, de lojas e pessoal botando fogo em coisa. Eu cheguei para todo mundo, e comigo também, falei, zerar a carteira, tá? Então, essas carteiras todas foram zeradas nessa última semana de janeiro e na primeira semana de fevereiro, para dar de facilidade de DARF, de salvar alguma coisa, as carteiras menores de não pagar 2 vezes, de conseguir o preço ideal. Mas entre o finalzinho de janeiro e os primeiros dias de fevereiro, as carteiras foram zeradas. Subiu um pouco? Subiu. Olha lá, subiu 3,7%, 3,5%. Falei, caramba, será que foi certo? Mas na hora que ele perdeu o mínimo desse candle, ele veio 45%. Tá? E aqui eu não deixei nem papel que eu considero para o resto da vida. Tá? Tipo BOVA 11 e Vale 3. Entende? É uma indicação ao tamanho desse candle, por todos eles menorzinho, candle branco, e a situação. Tá? Como é que estava esse cara no Fibo dinâmico? No Fibo dinâmico, vamos ver. Vamos ver aqui o Fibo dinâmico. E depois a gente precisa olhar também na média retificada. Sim, vamos lá. Time frame weekly. Vamos ampliar. Foi esse aqui, ó. Caramba! Foi esse aqui. Ele deu flat no teto, fez um candle aqui que não esticou mais o teto e fez esse candle para baixo, tá? No Fibo dinâmico você podia até esperar ele chegar aqui, mas era um caminhão de distância, tá? Era uma distância bem grande. Na média retificada, foi esse aqui, ó. Tá? Ele estava distante, né? Não estava tão distante, mas estava distante, entende? Por que eu falei de zerar? Se não tivesse a pandemia, eu nunca ia zerar ali. Nunca, cara. Nunca. Entende? Não tinha motivo. Entende? Mas de verdade, eu estava muito assustado com a consequência, entende? Já estava começando a ver por fecharem na Europa, as mortes, a mídia fazendo, no primeiro momento, uma campanha avassaladora de medo, entende? E aí você não sabe o que é. Eu passei mais de um mês lendo tudo que eu podia para tentar entender. Você não pode ficar com medo porque alguém está dizendo para eu ficar com medo. Pô. Até logo, pô. Entende? O covarde morre Nelson, um monte de vezes, pô. O Nelson, quando ele faz esse candle aí, seguindo a linha vertical nesse Catching Trends Momentum, tá. Ele dá vermelho aqui, né? Dá vermelho, tá? Desses indicadores que eu tenho aqui de apoio, tá? Eles têm o mais importante desses 4 aqui é esse de momento. Entende? Esse de momento ele tem uma capacidade muito grande de determinar as viradas de tendência, tá? Determinar, por exemplo, quando uma tendência começa a perder força, tá? Ele consegue identificar. Você vê que nele foi o último candle antes de virar vermelho, tá? Os outros 3, eles são apoio mesmo, tá? Até porque eles funcionam de maneira diferente dependendo do tempo gráfico, dependendo do ativo. Eles são para você dar aquela olhadinha assim, tá, já dá, não, melhor esperar mais um, entende? Eles são bem do fiapo final da avaliação, tá? Filtro, né? O filtro momento, quando você tem... de momento é importante, tá? Muito interessante. O Nelson, do seu operacional é mais ou menos isso que você tem no dia a dia. Você tinha falado do quadro, você quer que a gente fale do quadro? E a tabela de... Quadro de força? Isso. Vamos lá. Quadro de força. Bom, quadro de força. O que é o quadro de força?
O quadro de força é aquela coisa do moleque que desmonta o brinquedo dos irmãos, tá? Eu estava querendo ver se eu entendia os momentos de possibilidade de inflexão desses ciclos, tá? Que não fosse só por indicadores, tá? Eu peguei o IBOV. Não tem todas as ações do IBOV, porque deve ter umas 2 ou 3 que eles não têm tempo suficiente de candles para eu fazer todos os cálculos que eu uso, tá? Você vê que eu trabalho em cima dos gráficos semanais, tá? Então eu preciso realmente de tempo para trás muito grande. E a ideia do quadro de força ainda é, porque eu não cheguei ainda, você vê que está em beta ainda, está em beta, eu não cheguei ainda à conclusão final. A ideia do quadro de força era começar a juntar esses quadros de força para entender no momento da inflexão. Tá? Será que eu consigo entender por essa quantidade de força aqui, qual é o limite, até onde ele vai nessa força, seja para cima, seja para baixo? Agora a gente está para cima, ótimo, vamos olhar para cima. E aí eu comecei a melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, pô, entende? E aí eu comecei a descobrir que ele podia ser uma ferramenta interessante para fazer filtro, tá? Ele pode ser uma ferramenta interessante para fazer filtro. Aí ele era todo baseado nas premissas de Catching Trends, tá? Então, por exemplo, esses 3 quadros aqui de cima, verdes, seria quase que um pódio dos 3 grupos que estariam mais bem posicionados na posição com relação às medições de Catching Trend. Tá? Não precisa ser que esteja no topo histórico, nada disso. Com relação a Catching Trends, esses caras aqui, eles estão numa posição boa. E aqui são os caras que estão numa posição ruim. Tá? O ideal, na minha visão, fosse que eles pudessem fazer algum movimento circular, mas eles não fazem, eles trocam aqui, entende? Mas não costumam dar pulos grandes. Tá? Eles saem, até porque cada quadradinho desse aqui, tem 4 gavetinhas. Tá? E a gavetinha de cima é a força, a tração, entende? Essa, por exemplo, aqui do ar, aqui em cima, é a da ação que está... Sem nem olhar aqui, a gente pode dizer que CSN deve estar aqui. Vamos procurar. CSN está. Está aqui, nesse quadro. Aqui embaixo, o T1, é aquele que está no bagaço. Foi Cielo muito tempo, foi Cogna muito tempo, entende? E hoje não tem ninguém, na semana passada, com relação à semana passada, não tem ninguém. Então eu tenho desenvolvido, e está em tempo real, porque as pessoas têm usado, eu tenho publicado toda semana o quadro, e eu fiz algumas melhoras, como por exemplo, buscar, já usando a média retificada, já usando outros indicadores, dentro desses grupos, quais são as ações que eu chamo aqui de azul ou vermelha, que são ações que têm mais possibilidade de continuar a evoluir ou involuir, no caso da vermelha. Tá? Então, a gente está começando a fazer algumas experiências, tá? Mais do que só verificar onde termina o ciclo. Tá? Então, o quadro, por enquanto, hoje ele trabalha só com IBOV. Era legal se eu passasse a trabalhar com uma gama muito maior de ativos, mas por enquanto só IBOV. Ele está em desenvolvimento, não faz muito sentido encher, entende? Eu não sei nem aonde que eu vou chegar com ele. Pô. Tem uma ideia inicial. É legal, pensando aqui, a cabeça da gente vai longe, né? Porque você poderia começar a trabalhar não só IBOV, mas setores, né? Desculpa. Sim, sim. Setores, e dentro de um setor de IFNC, você pode pegar, ou então de consumo, que é maior, né? Então, você podia olhar essa força, né? Dentro dos próprios setores, para poder identificar o ciclo, Estou descobrindo com todo mundo, com vocês, com o pessoal que participa lá da timeline no Twitter, o que a gente pode fazer com isso. Tá? Ainda não sei completamente o que a gente pode fazer com isso. Estou fazendo. Acho que usar a colaboração é importante. Ô, Nelson, você, agora, do teu operacional, aquilo é o arcabouço principal. É o arcabouço. E tem uma pergunta aqui, entrando nas perguntas aqui, tem uma pergunta ilustre do Caco, né? E ele pode complementar, porque ele está aí ao vivo. Técnicas e gatilhos do fibodinâmico.
Você consegue explicar para a gente? Eu já passei o fibro dinâmico com vocês, e aquilo que eu falei, o fibro dinâmico, tá? Nasceu na tentativa de buscar as linhas do Bohr, do Ficube, depois tomou outro caminho, tá? E na prática, no uso, tá? É um indicador que eu nunca vi ninguém usar, entende? Não estou dizendo que é o único, mas eu nunca vi ninguém usar. Ele tem essas características. A linha branca, tá? Ela é um divisor importante para caramba, tá? Você normalmente não fica passeando em torno da linha branca. Você passa, volta e segue, entende? Essa é a regra, na maioria das vezes, da linha branca, tá? A outra regra forte é quando você está no último pedaço, seja no superior, seja no inferior, entende? E começa a esticar 100% ou o 0%, você está numa tendência, tá? Pode ser longa, pode ser curta, mas você está numa tendência. Tá? E como é que você identifica que saiu da tendência? Quando ele sai da linha do 76 ou da linha do 23, entende? Essa daqui saiu, mas depois acabou voltando, né? Mas dentro desse pedaço superior, tá? E no caso da tendência de baixa, dentro do pedaço inferior, cada vez que ele dá uma esticada no fundo, ele está confirmando a tendência. O ideal é que essa esticada no fundo, ela represente até 112,8. Tá? O 111,8, como vocês gostam de usar, e eu adotei o 112, nem lembro por quê, porque o Marco me mostrou os dois. Por que eu fiquei com o 112? Eu não sei te dizer hoje, tá? Tem muito tempo isso. Mas o fibro dinâmico, ele marca bem a posição, por conta dos pontos mais altos e mais baixos da esticada do canal. Tá? E a linha branca é uma referência espetacular. Tá? É uma referência espetacular. Entende? Na hora que ele passou e confirmou que passou da linha branca, se ele tiver voltado e testado a linha branca em seguida, aí, cara, aí é o melhor de tudo. Aí é o melhor de tudo. Aí dá a operação. Ô, Tá? Nelson, Diz. a gente sabe que o analista ele é diferente do trader, né? Você consegue mostrar para a gente um trade, o risco-retorno, onde é que você entra, qual é o gatilho, o que você usa? Olha, o trade... Porque estão me cutucando aqui, estão mandando mensagens, esses caras, olha, eu tento filtrar essas coisas aqui, mas os caras ficam mandando mensagem, cutuca ele, bate nele, né, pô? Bate nele, bate eu não nele, posso pô. fazer isso. Olha só, trade mesmo, entende? É que nem tomar banho, pô, tá? Eu não vou entrar no box com vocês, pô, não adianta. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu tento separar bastante lá no Twitter, tá? Porque eu lembro no início que eu participava de salas para ver, para acompanhar, salas ao vivo, tinha uma coisa que me incomodava muito no início, era o cara chegar e 9h30 da manhã falar, pô, bati minha meta, vou-me embora. Tá? E tu tá lá, porra, caramba, como é que esse cara bateu a meta dele? Pô, eu não vi negócio, pô, entende? Eu já fiz e perdi. Isso me incomodava muito. Ou seja, para quem ainda não tem um nível de desenvolvimento que possa bater a meta em meia hora e ir embora, tá? Ele não deve participar desse tipo de conversa, tá? Porque isso vai atrapalhar o psicológico dele muito mais do que ajudar. Então, eu tento separar bastante lá no Catching Trends do Twitter, da gente não falar de operação, tá? Porque para ganhar, cara, quase todo mundo ganha. Toda hora, todo dia vai aparecer alguém lá que fez não sei quanto, que comprei para ganhar não sei quanto. Então eu tento separar isso para não atrapalhar quem está começando, porque o nível das pessoas é muito variado, vai lá de quem está abrindo pela primeira vez e me pergunta uma coisa que parece banal para a gente, que está há muitos anos nisso, até o pessoal que sabe muito mais do que eu. Então, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, na análise eu não tenho alvo. Tá? Análise eu não tenho alvo. Eu posso abrir aqui um fibo de IBOV, tá? Eu posso abrir aqui um fibo de IBOV para a gente dizer, IBOV vai até quando?
Tem uma sequência boa aqui de fibos, depois eu queria até poder falar disso. IBOV vai até quando? Tá? Eu digo assim, olha, IBOV, por esse modelo do Marco Maia, tá? Do Marco Maia, não, do Marco Rossi, que é do Marco Maia também, desse modelo do Marco Rossi, tá? IBOV pode ir até 161,8. Isso é alvo de IBOV? Não. Isso não é alvo de IBOV. Para mim, não é. Agora, se eu estou operando, tá, e definir uma entrada, eu estou definindo qual é o meu alvo de saída e qual é o meu stop loss. Tá? Então, quando eu estou operando, eu tenho um alvo. Tá? É um alvo fixo, aquilo que o cara chega, não, eu ponho lá a entrada, ponho o gain, ponho o loss e vou para a praia. Depois eu vejo o que deu. Não, porque eu acho que o movimento de mercado não é estático, ele é dinâmico. Ao longo desse trade, você pode chegar a conclusões de que você pode esticar o seu alvo de gain, que você pode trazer para mais perto o seu alvo de loss. Tá? Fez um pivô na tua sequência, eu vou tirar o meu loss lá de baixo e vou botar nesse pivô. Tá? E se esse pivô estiver acima da minha entrada, eu ainda vou dar um choro para uma violinada, e ao invés de botar o loss embaixo do pivô, eu vou botar o loss na minha entrada, break-even, 0 a 0, se não der certo, não perdi nada. E quando você está numa tendência tão forte quanto a gente está agora, por exemplo, no IBOV, tá, que você não vê uma parada de candle diário abaixo da média de 8, tá? Não tem aqui. Todos, desse candle aqui, tá? Até hoje, nenhum candle, total de 25 pregões, tá? IBOV fechou abaixo da média exponencial de 8. Tá? Isso, para mim, é obrigatório não considerar sair. Deixo o stop no candle de ontem, entende? Se ficar com medo de deixar muito dinheiro, se der uma pancada forte, mas eu não vou sair enquanto não fechar um candle abaixo de 8. Tá? E se fechar um candle abaixo de 8, eu vou botar um stop loss abaixo dele, porque às vezes ele volta. Tá? Então, a coisa não é rígida. Você trabalha com alvos, por exemplo, no intraday. No intraday, se você for trabalhar com um contrato futuro de índice, entende? O cara fala, não, eu não posso perder muito, vou botar 100 pontos. Cara, não dá para você fazer 100 pontos de stop loss no contrato de índice. Tá? Não dá nem para fazer 200. No mínimo 250. Tá? Porque o índice é muito volátil. O índice é mexido para caramba. Se você puder trabalhar com um alvo de 500 pontos pelo menos e trabalhar com um stop loss entre 250 e até 500, tá? É o ideal. Dá para ir mexendo? Claro que dá, que nem o outro, dá para você ir mexendo. Pivô eu vou mexer, mais perto, tá? Eu tenho um alvo aqui de FIBO, porque eu vi lá no Twitter do Márcio Portes, vou botar para lá, entende? O cara só está dando a dica. Já no dólar, você também faz, mas no dólar você pode trabalhar com alvos de 5 a 10 pontos, com um stop de 5 a 10 pontos, dependendo da tendência que você está trabalhando, a favor ou contra. Mas também, se você tiver uma tendência no momento de porrada, você pode até botar um stop loss de 5, tá? Mas também não dá para você trabalhar no dólar com stop loss de 2, 3 pontos, não. Você vai entregar dinheiro, vai entregar tudo. Tem que ser um stop loss maior e você tem que ter certeza que aquele movimento vai ser sustentado. Tá? Então, é assim que eu costumo trabalhar. Entende? Porque varia muito, dependendo da situação, dependendo do ponto. Quando trabalho com gráfico gráfico semanal, tá? E quando ele pega a velocidade, entende? A média de 8, cara, é muito forte de segurar, entende? Ele vai andar acima da média de 8, o diário também vai andar acima da média de 8, o 60 já não funciona. Se você quiser alguma média para trabalhar no 60 como stop, tá? Põe a de 17 ou a de 21, entende? Eu gosto de 17, mas a média
de 8 já não funciona para 60. Ele vai toda hora passar por ela e vai te tirar toda hora. Entende? Então, esse é o modelo, esse é o padrão. Excelente. Eu acho que eu combinei com o Nelson aí para ele falar que o índice é um ativo de volatilidade e o dólar é um ativo direcional. Eu combinei com ele antes para ficar no que a gente conversa quase todos os dias, tá? O índice é terrível. O pessoal vai para o índice porque do índice dói menos. Eu já vi até trader que eu admiro, cara bom pra caramba, pô, entende? De muitos anos de mercado. Aí ele fala, pô, dólar dói. Dói nada, cara. Dói se você não estiver preparado para entrar no ringue, pô. Se for lá no ringue que tá preparado, uma hora dói, outra hora eu tô certa, pô. Não tem como. Eu tinha separado aqui interessante, Márcio, eu não sei se... Manda lá. Por exemplo, eu uso muito para programar o MetaTrader. Tá? O MetaTrader é uma ferramenta espetacular. Tá? Espetacular de carioca. Né? Bem chiado. O MetaTrader ele tem uma dificuldade muito grande de você buscar essa informação de aprendizado, de treinamento, etc. Tá? Eu cheguei a fazer uma vez um curso daquela Udemy, mas eu não gostei muito não, entende? Os cursos são muito... O cara ele tem um foco. Vou programar um robô que chama, sei lá, qualquer coisa. Aí você aprende a fazer aquilo muito mecanicamente e você não consegue aprender como fazer outras coisas. Tá? Não gostei. Na internet, você tem alguns canais no YouTube, tem uns caras que ensinam, pô, entende? Mas eu acho que, apesar de ter gente boa, eu acho que o que falta para esse pessoal é didática. Tá? Tipo, por que vocês me chamaram para falar aqui hoje? Tá? Não é porque eu sou o fera de análise técnica, nem o performador de resultados. É porque, de repente, eu explico bem, eu faço os gráficos bem desenhadinhos para o pessoal que não conhece aprender. Mas tem uns 3 ou 4 canais que não estão ativos, não. O cara, às vezes, até já deixou para lá, porque aquilo enche o saco, de MQL5 com algumas dicas muito boas, tá? Tem um que eu gostei, que eu achei muito interessante. Na hora que você abre o MetaTrader 5 e diz, eu quero desenvolver um indicador, tá? Então você diz, eu quero desenvolver um indicador do zero. Pá, aí ele te dá já um pacote de programação, já com um monte de linha, e aí tem um cara lá no YouTube que, putz, desculpa, eu não estou me lembrando quem, que ele chegou e falou assim, olha, apaga essas linhas aqui, que isso aqui não precisa nada, apaga essas linhas aqui, que não precisa nada, apagou tudo, no final sobram 8 ou 9 linhas. Tá? Aí ele chega e fala assim, olha, esse pedaço aqui de cima é o pedaço que a gente vai definir isso, isso e isso. Tudo que você quiser definir vai ter que colocar aqui dentro, entre essas duas linhas. Esse outro pedaço do meio é o pedaço que a gente vai dizer por quais são as contas, quais são os cálculos, tudo que você tiver que calcular está aqui nesse pedaço do meio. Esse último pedaço é o pedaço que você vai fazer, sei lá. Eu falei, caramba, rapaz, como é que o cara teve uma didática bacana, porque ele chegou e limpou aquele monte de lixo que fica lá só atrapalhando, que ele não tem uma visão já muito treinada para poder entender um código, né? Ele vai se enrolar. Agora, de tudo isso, o melhor lugar para você estudar MQL5 é dentro do próprio site do MetaTrader. Tá? Isso é uma biblioteca, tá? Uma quantidade de documentos espetacular. Está tudo documentado aqui, com exemplos, para fazer tudo que você precisa fazer. Tá? Tem que estudar, entende? Tem que fazer EAD, né? Ensino à distância, tem que chegar e discutir e fazer sozinho, porque realmente é difícil. O pessoal que às vezes vive disso, né, trabalha ganhando dinheiro para desenvolver alguma coisa, fica querendo ajudar. Quando a gente começou a internet, lá no milênio passado, tinha aqueles grupos do Yahoo, e aí um dia um cara chegou e falou assim, pô, aqui a gente tem um monte de profissional que cobra 100, 150 dólares a hora, dando dica de graça, né? Lá no início da internet, não sei se era vaidade, se era
querendo ajudar os outros, mas tinha gente que cobrava 100, 150 dólares, pô, e dava a hora, pô, e dava dica de graça, né? Aqui no MQL5 realmente a gente não encontra isso com facilidade. Mas aqui no site, ali, ó, a URL do site está aqui, tá tudo em português, tem inglês, tem russo, tem tudo. Tem um bom caminho pô, de aprendizado, tá? Eu sei que o pessoal pode ter essa dúvida, porque eu faço muita coisa lá no MQL5. Nelson, você faz realização parcial para tranquilizar o trade, porque principalmente em ativos voláteis, né, que você tem hoje claramente os HFTs trabalhando para pegar stop de quem é analista técnico, se a gente quer trabalhar no índice, mas também às vezes você tem alguma notícia, alguma coisa. Como é que você faz a gestão da operação? Ou seja, você tomou posição, como é que você gestiona o teu trade? Olha, o parcial só rola no intraday, tá? Porque no intraday tem muito pouco de análise técnica, entende? No intraday você tem um modelo que costuma funcionar, entende? Olha, eu entro no carro pela porta do lado esquerdo, piso primeiro aqui, ligo ali, ele vai andar, tá? Então não tem muita coisa de você analisar, não tem tempo, você já tem que ter alguma coisa preparada, tem que ter um setup. Não dá para você ter uma caixa de ferramentas assim gigante para poder fazer intraday. Tá? Então, no intraday, vale uma realização parcial na metade do teu alvo. Tá? Vale bastante. Mas fora do intraday, eu não sou a favor da realização parcial. A realização parcial acaba diminuindo o teu ganho e vai diminuir a tua média de ganhos para você poder ficar com uma proporção boa. Tá? Eu aprendi lá com o Alexander Elder de você fazer gestão de risco expondo só um percentual do capital total. Tá? Então, você tem lá um capital total, cada operação que você fizer, você vai ter o teu stop loss multiplicado pela mão que você entrou, para que você possa perder no máximo 1% ou 2%. A definição é de cada um. A quantidade de operações abertas dá um máximo de 5% a 8% de perda. Tá? Também acostumei, desde cedo, considerar o valor do stop loss na contabilidade de perda, para você não ficar triste. Já perdeu quando você entrou. Se você ganhar, que ótimo, tira do débito e põe no crédito. Eu gosto também da ideia que o Stormer, que é outro monstro, outro cara que também ensina muita coisa, aprendi muita coisa com ele, o Stormer ele usa umas caixas, tá? Ele tem uma metodologia de caixas do Stormer. Se você procurar no YouTube, talvez você ache com facilidade, tá? Metodologia de caixas. Então ele coloca lá uma caixa com 50 mil, sei lá, 20 mil, a outra com 50, outra com 50, outra com 50. Essa faz essa operação, essa faz a outra, essa faz a outra. E ele começa a fazer isso. Ele tem um modelo também interessante que ele chegou no alvo, ele consegue tirar o capital que ele investiu naquela operação, ele vende para recuperar e repor o capital que ele investiu e deixa o resto em ações para ficar por buy and hold. Tá? Tem algumas restrições desse modelo, mas é um modelo também. Tá? A operação que você faz de swing ou de mais tempo, entende? Eu acho que ela não precisa de realização parcial. Ela precisa ser observada. Eu sou contra você falar, não, põe o stop gain, stop loss e vou viajar, quando eu voltar eu vou ver o resultado. Não, isso é muito vivo, entende? Tem uma outra situação aqui interessante, quer ver? A gente falar de fibos gerais, essa é uma situação bastante interessante. No FIBO, tá, de extensão, de projeção, essa maneira aqui de traçar FIBO, que existe um monte, ela vai te dar uma projeção de 100%. Tá? Eu deixo 100% só e 78,6%. A experiência tem me mostrado que se ele não passar de 78,6% logo, tá, chegou e daqui a pouco passou, dá uma paradinha, na próxima ele dificilmente vai chegar no 100%. Tá?
dificilmente ele vai chegar no 100. Então, eu aí, nesse ponto, eu penso em realizar antes, ou fazer uma parcial, para ver se ele chega lá no outro, subir meu stop, tá? Meu stop break-even, porque ele titubeou no 78,6. Entende? Aí eu penso realmente em fazer uma parcial. Senão, quando você pega uma situação de tendência forte, que o fibrodinâmico está lá no último canal, que a média exponencial de 8 nunca é violada para fechamento abaixo dela, vai ficando, vai levantando. Tem outras formas também, tem gente que usa Parabolic SAR, tem outro que usa um monte de outros indicadores que funcionam para você definir stop loss, entende? Normalmente o stop loss para mim é técnico, tá? Se perdeu a tendência, eu estou fora, tá? Perdeu a tendência, eu errei. O mercado fez diferente do que ele estava me dizendo que poderia fazer. Aí vai embora. Porque toda vez que você chega e começa a trazer o stop para perto, com medo dele te violinar, tá? Toda vez que você sentir esse medo, encerra a posição, porque você vai ganhar alguma coisa. Tá? Se você não encerrar, ele vai te tirar lá embaixo, no 0 a 0, ou perdendo um pouco. Você ficou com medo, está achando que está estranho, encerra, acaba a posição, ganha alguma coisa lá ou não perde nada, melhor do que você subir o stop, porque se você subir o stop, ele vai te tirar. Aí, pior ainda, se ele volta, você já está arrasado psicologicamente. Tá? E fala assim, não, eu estava certo, eu vou voltar. Aí já volta mais alto, tá? Já volta com raiva, entende? E aí é um dia de fúria. Entende? É um dia de você rasgar o teu limite de perda, não tem jeito. Exatamente. Ô Nelson, eu não quero estender muito a nossa live, já estamos com 1h20, né? E eu acho que a pergunta também... Tem uma pergunta aqui que os caras estão querendo saber call, na verdade. Eles querem call aqui, porque tem gente no grupo lá que está vendido no Ibov, Cova 11, tem... Então eles querem saber aqui a tua visão, até onde o Ibov vai com esse rally maravilhoso. O que você acha desse... É legal, eu tinha aqui uns gráficos que eu já tinha copiado, que ele serve bem para isso, tá? Vamos ver aqui, eu ia falar de FIBO, tá? Porque eu percebo lá na timeline muitas dúvidas e muitas questões a respeito de FIBO. Eu costumo mandar lá para os vídeos que vocês têm lá de Fibonacci, assim, do Marco Rossi, porque as aulas do Marco Rossi são realmente um show. Mas eu fiz aqui alguns fibos para poder tentar imaginar a possibilidade de Ibov pelo gráfico semanal para o ano que vem. Tá? Esse ano já está acabando. Esse candle aqui é o candle dessa semana, que não está valendo, foi antes de fechar hoje. Depois de fechar hoje eu não tive tempo de ver isso. Mas aqui é um fibo clássico de Marco Rossi. Tá? Fibo clássico de Marco Rossi. Entende? Que passou de 112,8. Tá? Passou de 112,8. O próximo ponto é o 127,2. É o outro ponto onde ele poderia regatear e voltar. Marco Rossi ensinou para a gente, e ensina até hoje lá nos vídeos, que se passar de 127,2, ele vai seguir por 141 e por 161. Tá? Então, pela leitura de Marco Rossi, nessa onda interna aqui, entende? O Ibov pode chegar a 132.500 no ano que vem. Tá? Não vai ser nenhum absurdo. Entende? Acima do que estava ano passado. Tá? Já estamos chegando quase no nível do ano passado, pode passar com facilidade até 161.800. Se eu pegar a mesma técnica do Marco Rossi, tá? E vou fazer o zigue-zague para vir aqui para a onda maior, que foi a onda do buracão, entende? Eu ainda não cheguei em 100, tá? Mas já passei de 76. Tá? Então, eu posso chegar aqui em 100, em 119, e posso dar uma esticada aqui até o 112, no 127,
que é o ponto que pode haver uma violinada, entende? Então, provavelmente, se ele passar do 100, ele pode ir até o 127. Então, usando a filosofia do Marco Rossi, a metodologia do Marco Rossi, mas pegando nessa onda de queda, na onda do buracão, eu ainda não cheguei no 100, mas já passei do 76, tá? Se eu pegar aquela outra técnica que eu falei, de fazer a projeção de FIBO, que também é usada, tá? Eu vou chegar à seguinte conclusão. Ele tem aqui uma barreira em 128 e o 100% em 137. Tá? Uma outra forma de você desenhar um FIBO e buscar. E a última forma de desenhar um FIBO é a forma que o André Machado, o ogro de Wall Street, desenha. É a mais simples de toda e funciona. Você vai puxando linha, ele puxa do 0 a 100 dentro da onda, tá? Fez o pullback. Quando ela ultrapassa o topo, ele sai puxando o 100% até que a primeira linha, que é o 38,2, fique faceada com o topo. Tá? Então, esse é o primeiro alvo do Fibonacci que o ogro de Wall Street faz. Tá? O cara também que conhece tudo de AT. Tá? Gosto desse conhecimento dele, aprendi, continuo aprendendo. Ele só é o cara mais chato da FinTwitch, mas ele é fera, pô, fera, tá? Muito bom. Então ele traça desse jeito e é muito fácil, porque você pega, puxa o 100%, leva lá para cima até que essa linha do 38,2 fique na posição do 100. Qual é o próximo alvo do FIBO traçado pelo ogro no IBOV semanal? 132.800. Você está vendo, porque a gente tem 4 formas diferentes de traçar o FIBO, e todas elas levam numa região muito próxima, de números muito próximos. Tá? Quer dizer, eu acho que a gente tem chance de chegar em 130 mil. 132 mil, não sei porquê, mas eu já passei isso para alguém, 132 mil, já devo ter feito um FIBO aí qualquer, é o meu palpite de chute, porque eu acho que ele pode chegar em 132 mil, acho que de 128 a 137 ele pode chegar. Mas de todas essas 4 formas de buscar o FIBO, a que eu gosto mais é a do Marco. Por quê? Porque eu acho que a do Marco é a única que tem inteligência embutida. Tá? O FIBO do Marco, por exemplo, tem o 112,8 ou 111,8. Cara, não vi isso mais em lugar nenhum. Entende? E é uma coisa espetacular. Só porque vocês divulgaram isso, eu falo também, senão eu guardava para mim. Pô, tá? Passei 4 anos sem falar isso com ninguém. Pô. Agora eu falo, porque já está público, então eu falo. 111,8, 112,8 é um troço espetacular. Mas você sabe por quê, né? Oi? Você sabe por quê, né? Não lembro não, Márcio. Na verdade é assim, toda vez que você desenha um FIBO, você tem que ter um propósito, obviamente. O propósito principal de um FIBO é você trabalhar a retração. Então, a gente vai trabalhar a retração de 23,76, que são as retrações de alta, caso a gente esteja marcando um FIBO de alta. O que é o 111 e o 112? Quando você estoura o pivô daquele 100% que você marcou, vou ser indelicado com as meninas, mas eu vou usar as palavras do Marco. Os robôs cagam verde para poder defender esse rompimento de pivô. Então, o 111 é a última esperança que existe da defesa de quem está vendido nesse pivô. Né? Então, por isso que tem uma zona de violino... Espetacular. Entendeu? Espetacular. Então, bom, primeira coisa que eu acho da inteligência de metodologia do Marco é o 111 e 112. Tá? A segunda coisa é que ele consegue identificar e demonstrar isso na prática, que o cenário, a cena, tá, ela acontece entre o 23 e o 78. Entende? É ali que a coisa acontece. Abaixo dele a coisa andou para baixo, acima a coisa andou para cima. Outra coisa fantástica que tem inteligência na metodologia do Marco é que você pode avaliar se o teu alvo realmente é 141 ou se é 161. Se você vem numa tendência de baixa e ele está mudando para alta, teu alvo vai ser 141.
Se você já vem numa tendência de alta e está fazendo mais uma onda de alta, teu alvo é 161. Tá? Então, é espetacular. Tá? Eu sou apaixonado pela metodologia do Marco Rossi, mas eu acho que as outras funcionam parecido, não tenho nenhum trauma de usar nenhum. Funciona. A diferença do FIBO que o Marco e o Caco, o Caco agora com a maior autoridade de FIBO que a gente pode ter de referência, né, é a questão da dinâmica que o preço faz entre os níveis. Então, você tem claramente uma possibilidade de calcular o teu risco-retorno. E a gente tem o start da operação no 23, no 76, no 111, no 161 para fazer o contra-trend para o 111. Né? Então, isso está nos vídeos lá, eu até recomendo, todo mundo vai buscar essa listinha que tem, olha, chegou no 112, ele pode voltar para quando, foi até quando, essa listinha está lá disponível do pessoal do Fibonacci, pô, entende? Tem que ir lá, pô, tem que ir lá e pegar, porque isso aí tem que ter num papelzinho colado no monitor. Tem. E quem inventou, inclusive quem deu a deixa do -11, está aqui na live hoje, o Caco. Ele que falou para o Marco não usava o -11, mas o que acontece? O Caco, para ele não ter viés dentro de uma pernada, principalmente no Fibogap, fora, né? Exatamente, ele vai do 0, 100, 23, 76, 111 e -11. Na hora que o preço decidir para onde ele vai, ele faz as extensões. Eu fiz isso porque o MetaTrader, ele te dá essa possibilidade de você configurar os níveis e botar menos, entende? Então, para não ficar preocupado de virar o início embaixo ou o início em cima, dependendo se o 100 vai ficar aqui ou lá, para onde que vai, o MetaTrader te deixa botar menos 112, menos 127, menos 141, aí eu já tenho ele todo pronto para os menos até 161 e do mais do 161. O Lex programou um negócio parecido, que é o tal do Fibo Preguiça, que ele tem um indicador que ele desenhou no Profit, que toda vez que abre o dia, ele já faz o cálculo e já projeta 161 para cima e 161 para baixo. Mais ou menos parecido com o teu Fibogap que você usa. Legal. Mas o meu eu só uso quando é Fibo. Quando tem gap. Isso. E aí eu traço na mão, né? Tá. O Lex é um traço só, pô. Agora, o Nelson, queria abrir para o pessoal para que eles façam, porque eu acho que a gente cumpriu quase todas as perguntas da planilha de uma forma ou de outra, né? E alguém quiser, por favor, falar, né, trabalhar aí com o Nelson, ele está à disposição. Eu não queria segurar muito ele, porque 1h30 de falando e esse tempo é valiosíssimo para a gente, mas queria que vocês ficasse esse espaço aberto para vocês fazerem perguntas, por favor. Um de cada vez, só para... Tem que levantar a mão, falar, né? João. Pode falar. Então tá bom. Bom, Nelson, primeiramente, eu queria te agradecer demais, porque eu já te sigo no Twitter vai fazer um tempo, né? Cheguei até a falar contigo aí na DM, e me fascina a forma que você pensa, porque é muito similar à minha, que é um processo heurístico, né? Experimenta, vai, programa, e como eu também programo no MetaTrader, eu sou bem assim, a minha pira, de ficar horas e horas tentando alterar parâmetros, isso é fascinante. Mas só uma curiosidade do porquê do 112,8, é porque eu também cheguei nessa pergunta, ou 111 ou é 112, tecnicamente, o 112,8 é a raiz da raiz quadrada de 1.618, né? Que é a razão áurea, que é 1 mais raiz de 5 sobre o 2. Então, como os níveis do marco se dão das raízes quadradas da razão áurea, então é a segunda raiz quadrada. Pois bem, isso é só uma curiosidade. E a outra eu queria te agradecer, na verdade, e te dizer se não tem problema, né? Eu me sinto até um pouco ali pisando no pé das pessoas e tudo mais, que eu sou bem tímido, mas de eu falar contigo e as pessoas falarem contigo também, se tiverem dúvidas, entrar em contato na DM. Eu fiquei muito interessado, se for possível você lembrar daquela aula que você viu de MetaTrader ali, daquele professor que tem didática, porque de fato
é um ambiente que falta bastante didática, a gente tem que quebrar a cabeça para poder aprender. Então, depois, se você acabar lembrando e puder compartilhar comigo e com o pessoal, eu vou ser extremamente grato. Sem dúvida, eu vou voltar. Eu costumo marcar, tá? Eu costumo marcar esses canais do YouTube que são interessantes. Eu vou dar uma busca, eu devo ter marcado esses canais, entende? É que eu não volto lá há muito tempo, até porque eles não mantêm alguma continuidade, entende? O cara vai lá, faz 10 aulas, 12 aulas, aí ele cansa, e, pô, achei que eu ia ganhar dinheiro pra caramba, não estou ganhando nada, aí desiste. Mas o que ficou tá lá, a gente aproveita, né? Eu vou procurar e vou te mandar, manda para todo mundo. Muito obrigado, queria te parabenizar aí obrigado, eu que te agradeço, pelo Catching Trends, pela forma que você conseguiu montar seu trade system. Eu também gosto de usar a coloração, porque eu pego um monte de indicadores, eu pego o ADX, o CCI, o PVT, e quando todos dão ok para mim, cara, colore o candle ali e deixa correr. Não tem uma forma trabalho. certa, né? Não tem, se a gente se adapta. E a gente vai fazendo assim, cada um tem um modelo. Eu acho que é ótimo. Valeu, obrigado. Obrigado você, João. Alguém mais? André? Primeiro, agradecer a oportunidade, parabenizar o Gustavo, né, que sempre, e o Leandro aí, sempre buscando lives para o grupo, né, cara? Eu acho que isso, para quem tem a oportunidade de acompanhar isso, é fascinante, né? Isso é uma aula grátis, poderia custar bastante dinheiro aprender essas coisas, e para a gente está sendo uma oportunidade aqui de trocar experiência com gente melhor que a gente. Mas é só um pedido, o dia que você descobrir lá das mimas do Bo, conta para nós aí, porque eu quero saber esse troço também, entendeu? Eu não consegui, eu parei de procurar, não chegou lá, não. Eu parei de procurar, entende? Eu falei assim, olha, isso aí é uma questão de fé, tudo bem, a gente aceita e a Bima do Bo é espetacular, é espetacular. Mas você sabe que aquela resposta que você deu, né? E eu seguindo o Márcio aí, Márcio virou meu professor aí, número 1, né? Gosto demais do Márcio. E um dia eu mandei meu plano de trade para o Márcio falou, cara, beleza, se dá dinheiro para você tá bom, mas tá meio complicado isso, muita coisa tal, e aquilo ali me incomodou pra caramba. E o dia que eu resolvi dar uma... Eu parei de assinar o Ficube, larguei fora, foi o dia que você falou que você não conhecia, né, a fórmula da MIM. Eu falei, cara, esse cara falou um troço que é certo, né, cara? A gente tem que usar aquilo que a gente conhece. Eu gosto. Então, eu gosto, mas o Bo é uma das referências, tá? Eu admiro o Bo profundamente, tá? O Bo, o Stormer, o Ogro, apesar da chatice dele, mas ele é um dos caras que mais conhece a Tepo, entende? Um cara que ensina muito, muito bom para ensinar. Tem mais, pô, tem um cara para fazer, como é o nome dele? Tem um cara que faz scalp, que faz intraday, pô, ele também, vou te contar, ele tem uma capacidade incrível. Tem um monte de gente, pô, tem muita gente boa. Muita gente boa. Obrigado, André, obrigado. Obrigado, cara, muito legal mesmo. Obrigado a todos aí. Desculpa, André, de ter dado feedback. Que nada, eu comecei a ganhar dinheiro, pô, tá bom demais. Relaxa. Eu não consigo manter minha boca fechada, essa é a verdade. Cara, mas é isso mesmo. Show de bola, Márcio. Tá bom demais. Keppel, quer fazer alguma pergunta? Não, cara, só agradecer ao Nelson pelo tempo que ele disponibilizou aí, desde o início que eu comecei a conversar com ele, sempre solícito, né, e a gente agradece em nome de todo mundo aí pelo tempo dele, né, pelas explicações, eu acho que todo mundo gostou, né, então, obrigado, viu, Nelson, eu fico agradecido aí, e precisando, estamos às ordens. Além de tudo, é um cara extremamente simpático, porque, olha, vocês me ajudam sem nem saber, tá? Eu aprendo muito com as dúvidas de vocês. O conhecimento a gente não perde, né? A gente distribui e continua com a mesma quantidade, tá? Você pedir uma parte da minha cerveja, eu vou ficar só com a metade, vou te dar outra metade. Mas se a gente aprender o conhecimento, a gente pode passar, que a gente não vai diminuir a quantidade. E aumenta muito a responsabilidade de você estar fazendo e falando a coisa que realmente você olhou e identificou, tá? Não é uma coisa de olhar assim. Isso tem me dado um aumento muito grande, entende? Na minha capacidade de interpretação e na velocidade de interpretação. Então,
está passando lá no Twitter, para uma porção de gente, essas coisas que eu costumo passar, entende? É muito bom para mim. Vocês me ajudam demais. Obrigado, Leandro. Anderson, quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma que eu sempre faço, né? Nelson, boa noite. O que você falaria para o Nelson quando começou a operar? Assim, o que poderia modificar na sua experiência, nessa larga experiência sua de tantos anos? Olha, Anderson, eu se pudesse falar, se alguém fosse me perguntar isso hoje, eu ia dizer o seguinte: opere gráficos semanais, tá? Adote uma gestão de risco para você não perder o capital. Vamos dizer que você decida perder no máximo 5% por mês, você vai passar 3 anos para não ter mais dinheiro para operar e o seu dinheiro não vai acabar nunca, porque você vai perder 5%, de 95%, depois 5%, você não vai acabar nunca. A matemática é que está falando isso, não sou eu não, tá? Se tirar um percentual, você não vai zerar nunca, vai chegar lá em 0, um montão, mas não vai zerar. Então, o que eu digo é o seguinte, o cara tem um tesão danado de começar a operar, tá? Ele dá adrenalina, primeiro buy que ele coloca lá, dá adrenalina, mas o melhor caminho é o cara começar a operar o gráfico semanal, tá? E vai para conta demo para aprender, para tomar porrada, entende? Mas não operar, perdi aqui, vou botar 50 contratos cheios de dólar para recuperar, ganhei 50 mil reais. Não, você não vai operar assim no dia a dia, né? Opera como se fosse operar. Mas acho que o maior ensinamento para você se manter durante muito tempo, tá, é o operar no semanal até que você tenha confiança e resultados para compensar você operar num tempo menor. Escrever tudo. Escrever a operação que você fez, por que você fez, depois fazer a análise do resultado. Psicologicamente, eu gosto de fazer a comparação com um jogador de futebol americano. Tá? O trader chega assim, caramba, podia ter saído depois, saí cedo demais, deixei dinheiro na mesa, podia ter entrado com a mão maior, era um trade espetacular, podia ter saído lá atrás, enfim. O jogador de futebol americano, o cara avança meia jarda, tá? Os caras não reclamam, você viu reclamar? Vão lá bater da cabeça do capacete um do outro, entende? O cara pegou a bola, avançou 50 jardas, foi lá, foi derrubado a 5 jardas da end zone. Ele reclamou porque foi derrubado, faltava só 5, não. Os caras comemoram, entende? O importante no futebol americano é você manter a posse da bola. Tá? E manter a posse da bola para a gente, tá, é manter o capital intacto. Você vai avançando, pouquinho, chegou, fez lá, agora volta outra, vou mais um pouquinho, vai fazer um touchdown lá na frente, entende? Você vai somando, tem que comemorar, entende? Só se a gente ficar reclamando, fui mão de alface, nenhuma, vamos comemorar, ganhei 1,5%, que bom, entende? Ganhou 1,5%, entende? Hoje em dia, quem é que pode ganhar 1,5%? Então é isso que eu recomendo, entende? É calma, paciência, contrato, ativo semanal, gráfico semanal, porque é o melhor de todos. Entende? Estudar e ter paciência, você não faz de um dia para o outro, não adianta. Eu estou nessa brincadeira há 9 anos, cara, ainda falta pra caramba para aprender. Exatamente. Muito obrigado. Valeu, Anderson. Gente, 20 para as 10, alguém mais tem alguma pergunta? Senão eu tenho que agradecer demais, de coração, esse tempo que você compartilhou, esse conhecimento enorme. Dá para ver o coração que você tem, Nelson, de compartilhar, esse estudioso, esse menino que desmontou os brinquedos e começou lá atrás a montar o seu trade system, né? Quando você estava desmontando é verdade. Os brinquedinhos, né? Fazendo as quentinhas e tudo isso contribuiu para o trader que você é hoje, para o analista que você é hoje. Muito obrigado por ter contribuído para a gente aí, foi de muita valia.
Tá bom? Márcio, eu agradeço profundamente o convite que vocês me fizeram, me envaidece bastante, vocês todos, tá? Você tem gente aí, você, Caco e tantos outros, pô, são pessoas com profundo conhecimento, entende? Pessoas que a gente está aprendendo todo dia, tá? E esse papo foi realmente muito gostoso, eu adorei participar com vocês, foi ótimo, eu só tenho a agradecer, cara, muito obrigado, boa noite a vocês. Pô. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço grande.